Olá, pessoal. Chegamos então à última aula do minicurso de Química Forense. Agora a gente vai falar dos novos métodos forenses, né, que existem na literatura, mas assim, o que a gente vem desenvolvido no grupo, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é algo que eu acho que é promissor, né, que a gente está caminhando, mas vai ser uma aula bem rápida, assim, bem objetiva. Então, vamos lá, né? Então, vou fechar meu vídeo. Então, imagine o seguinte, né? Imaginem que, né, a gente sabe o caos que está o Brasil, a questão da segurança pública, a discussão, né? E vocês me perguntem de tudo que vocês viram até agora, né? Mas, professor, olha como é que está o Brasil, né? Será que não existe uma outra forma de eu fazer, né? Averiguar, né, de trabalhar, né, com a local de crime, com a análise das coisas, né, e aí eu falo para vocês o seguinte, olha, a resposta talvez é mais simples, mais barato do que a gente imagina, né, ela pode estar no meu bolso, né, e se ela estiver no meu bolso, seria perfeito, isso serve, aí o perito fala, perfeito. Por que a gente não pensa nos telefones, então, usar os smartphones a favor da segurança pública? Então, isso é uma tendência, né? Hoje a gente tem, vocês já devem ter conhecimento já um programa, né, que é o Photometrics, que é um aplicativo, e eu vou apresentar para vocês também uma outra alternativa que a gente vem desenvolvendo aqui no grupo, né, o que foi a tese de doutorado de um dos nossos alunos. Então, basicamente, a gente vê que várias técnicas analíticas estão relacionadas com o comprimento de onda, né? Então, a gente foi apresentado para vocês técnicas analíticas que usam o comprimento de onda na região do infravermelho médio, o infravermelho próximo, e por que não pensar no visível, né? Na região do ultravioleta, né? Do visível, principalmente. Essa região pode ser uma região promissora. E quem lembra lá da graduação que estudou, né? A lei de Beer, né? Que a relação da absorção, né, por A, B e C, né, que é a constante de proporcionalidade, o A, o B, o comprimento do caminho óptico, C, a concentração. E aí você tem uma relação da absorbância ou da transmitância, né, com a concentração. Então, isso aí a gente já conhece, né, desde que essa solução esteja diluída, né, questão da radiação monocromática também, depende da espécie absorvente, enfim. Mas aí a gente conhece que a questão instrumental, ela é um equipamento de bancada, a gente tem uma fonte de radiação que é a luz, né? E aí você tem um espelho colimador, tem a rede de fração, né? Vai para a sua amostra, né? Célula da amostra, e aí você tem o espectro de absorção. Mas por que não tentar trazer isso para uma linguagem, né, e depois o detector, né, para uma linguagem mais simplista, né, porque uma substância como é colorida, que é uma interação dela com a radiação eletromagnética, né, e você tem hoje sensores que tentam medir esse tipo de transmissão, né, então como é que a gente poderia portabilizar, né, tornar essa informação que o VEVI faz, essa medida da cor, a expressão da cor que é feita em comprimentos de ondas, com uma coisa menor, né, para uma informação digital, uma informação miniaturizada. Um celular, né, imagina que a gente tem vários cubetinhos ou vários balãozinhos, você sabe que é diferente, mas como é que a gente poderia mensurar essa diferença? Seria extremamente importante, né, e quantificar esse aumento da concentração pela captura de uma imagem, né, então, se a gente consegue fazer isso, né, analisando um pixel, né, que seria a captura aí de uma resolução, né, dependendo do seu celular, e aí você pegando, desconvertendo isso, né, trabalhando na questão do RGB, que é o diagrama de cores que forma todas essas cores, né, que a gente tem no espectro visível, que é o vermelho, o verde e o azul, a gente poderia, então, transformar isso numa imagem digital, na imagem que você vê numa imagem digital em contagem de pixel, né, que você teria para cada um, e aí sim associar então a cor que você está observando, né, com a cor do visível, na verdade a cor que você observa é a cor complementar,
com a cor absorvida e transformar isso em informação química, né? Então, basicamente, você conseguiria, então, montar uma matriz de dados baseado nesses três, né, gradientes de cores, né? E essa matriz de dados que é montada, ela seria associada, então, com a nossa concentração, né? Isso é fantástico. E aí você pode fazer algo que a gente já conhece, usando, no caso, o celular e não mais o MATLAB, que seria uma validação cruzada, né? Um PLS no celular. E aí, então, baseado nessa ideia, né, de fazer, de trabalhar com isso, veio o Redigim, né? A gente já tem um depósito da patente, né, que é feita pelo programador, que é o professor Tales, do IFES, Instituto Federal Campus Aracruz, parceria também com professores do Rio Grande do Norte, da Federal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o professor Cássio, e o professor Paulo, que é da área de quimiometria. Apresento para vocês o Redigim. Então, quem tiver interesse de baixar, só colocar aqui o celular, né? Botar e vai já direto para o Google Play, gratuito. A gente tem uma versão já mais atualizada para vocês terem acesso. E aí, Redigim, né? Você vai abrir, tem duas opções, né? De regressão multivariado, reconhecimento de padrões. Você pode escolher, por exemplo, a regressão multivariado. Aqui foi tirada a foto de uma placa de CCD, escolhidos os espaços, e aí você, né, faz lá um padrão, né, as análises, aqui as variáveis latentes, você vai escolher, né, escolheu 4, tem lá o seu modelo PLS, você consegue exportar os dados, exporta os resultados. E você também consegue fazer um PCA, né, e a gente está já com alguns papers nesse caminho, né? Um deles é o trabalho da Rayana, de doutorado, a Rayana tem um doutorado na parte de utilização de equipamentos portáteis, e aí a gente usa tanto o Redigim quanto o Photometrics, e tem tido resultados fantásticos, né? Esse caso aqui foi o Photometrics. O Redigim a gente deve usar em aplicações futuras. E aí a gente consegue, né, classificar hoje cédula verdadeira e autêntica usando esse celular, né, o celular e o aplicativo no smartphone. E a ideia nossa é fazer um algoritmo, né, dentro desse aplicativo para deixar em favor deixar de posse da sociedade, a sociedade já pegar o modelo pronto, validado, só usar, né, o algoritmo junto com o Redigim e já poder já conseguir fazer essa classificação automática do papel moeda. Então, você saber quem é autêntico, quem é falso, né? A gente tem cédulas verdadeiras e cédulas apreendidas pela polícia que foram adicionadas nesse trabalho e funcionou maravilhosamente bem. Uma outra aplicação que a gente fez que é muito interessante foi no caso do leite, né? A análise de leite, que a gente quantificou os adulterantes de leite, como o amido, o peróxido e hipoclorito, usando um celular, né? O teste colorimétrico acoplado com o celular. Então, fantástico trabalho também, publicado na Microchemical Journal, em 2020. E aí, aqui as imagens para vocês verem, né, da curva de quantificação do peróxido, né, o modelo construído depois do amido, né, o modelo também construído de quantificação, né? Lembrando que o peróxido é usado como conservante no leite, o amido como para melhorar a viscosidade, né, a densidade, ver a mudança de cor, né, do branco aí para um roxo, e o sanitizante, né, o hipoclorito, também foi feito aí o modelo de quantificação, tá? Bom, e aí nessa história, a gente depois nós fomos no supermercado e compramos todas as marcas de leite integral e vamos usar o nosso método. E a gente descobriu que nenhum deles, né, tinham esses adulterantes. Aonde dá esses resultados positivos na coloração amarela, que a gente fez a adição de padrão. A gente adicionou 0,003% ao leite, né, do integral, para ver se ele conseguia quantificar a concentração exata, né, para fazer a validação aí, né, checar a exatidão do método. E funcionou muito bem, tanto para o peróxido quanto a adição de padrão também, vocês podem ver a concentração baixa aí
no caso do hipoclorito, funcionou bem, né? Esse daqui do hipoclorito foi adicionado 7,5%, né? E aí você vê ele detectando aqui, no caso, 12, alguns casos erra um pouco, 10, né? Mas funcionando. E aqui agora, 4% de amido. Então, aí detectando 4% de amido, né? Na maioria dos casos, né? Então, funcionando maravilhosamente bem. Bom, então, assim, veja que a gente está abrindo fronteiras de possibilidades agora com você usando um smartphone. Então, a gente tem várias frentes de trabalho que eu posso mencionar para vocês aqui. Uma delas, hoje, é usando, por exemplo, para quantificação de biodiesel no diesel, é um trabalho. Outra para análise de canabinoides para o CCD, ou de cocaína para o CCD, um outro trabalho está sendo feito. E uma outra linha sobre adulterantes em química dos alimentos. A gente fez uma boa compra de padrões de adulterantes, estamos fazendo tudo questão de mistura dos corantes, né, dos alimentos, para ver como é que vai funcionar nessa história toda. Então, a gente quer codificar esses corantes alimentares em suco em pó, em gelatina, enfim. Então, a variedade é enorme. A gente precisa de bastante trabalho, né? Os alunos precisam se dedicar bastante nessa pandemia, a gente sabe que está sendo bem complicado. Uma outra e última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre a fonte MALDI, os trabalhos na linha forense que a gente está fazendo, que eu considero também trabalhos de ponta, de inovação. Para quem não conhece, o MALDI é uma matriz de ionização acoplada à espectrometria de massas, foi desenvolvido, né, por aí na década de 80 por Franz Hillenkamp e Michael Karas. Né? Basicamente, a fonte de MALDI consiste de um laser, né, que vai colidir então sobre a superfície onde está depositada a sua amostra. Você pode adicionar ou não matriz, né? Na maioria das vezes, MALDI, né? Você adiciona uma matriz orgânica, se não tiver a matriz é o LDI, e aí a matriz ela vai absorver essa radiação do laser, que é na região do ultravioleta, e vai transferir essa energia para o analito de seu de interesse na forma normalmente protonada. Então, você tem uma matriz, normalmente uma massa baixa, tem pressão de vapor suficientemente adequado para o processo, normalmente elas são ácidas, como mostrado aqui algumas das matrizes. E aí, a gente trabalha hoje com MALDI, com a técnica de MALDI image, que está sendo muito aplicado na área biológica e a gente usando aqui na área forense. E aí você tem a questão do preparo de amostra, e eu vou mostrar algumas aplicações para vocês. Então, basicamente, você tem a área que você vai terminar de estudo, né? Essa área ela é subdividida, né? Então, à medida que o laser vai varrendo essa área, você vai criando espectros pontuais, né? E aí você tem um espectro médio, que seria integral de todas essas áreas, e aí você consegue dividir essas regiões, nessa imagem química, por íons específicos, né? Como você consegue separar, falar para cada área que você, melhor, a área que você mediu, você selecionar um único íon e pedir ele para construir uma imagem química, né? E aí ela tem aqui o histórico do MALDI Image, né? Começou a ser utilizado em 1994, é uma técnica muito recente, né? Depois foi retomado esse conceito por Caprioli, né? Para identificação de proteínas e peptídeos, muita aplicação na área de tecido animal, lipídios, investigação de lipídios, proteínas e, enfim, outras superfícies. Aqui mostrando um vídeo, vou mostrar uma parte do vídeo sobre a técnica de MALDI Image para vocês verem, né? Terem uma ideia, que mostrando então um equipamento, né? A ideia é só mais do microscópio, que ele é acoplado ao microscópio, né? E, enfim, um espectro de massa. E aqui mostrando algumas imagens de tecido, né? Que você pode fazer essa aplicação do MALDI Image. Então, aqui ele mostrando a marca do equipamento, né? Que vai ser utilizado. E a gente vai ver só o comecinho, né? Que é o TOF, enfim, os hexapolos. Aqui uma amostra, né? Que é inserida, então, numa lentezinha, né? No microscópio.
né? Basicamente, esse microscópio fica interno do equipamento, e, normalmente, esse microscópio, aqui ele mostrando a leitura, no molde ele é acoplado, né? Você vai vendo o microscópio laser, né? E aí, agora, a incidência do laser, ó, teve depósito matriz né? E a ionização das moléculas, né? Você vai tendo a dissorção, né? E a ionização, e chegando no espectro de massas. E aí você consegue, então, olha lá, cada pixel vai gerando esse espectro, e aí você tem, né, consegue construir as imagens químicas para cada íon específico. E no máximo tem muitas informações. Aí você consegue conectar a imagem óptica com a imagem química, a imagem gerada pelo espectrômetro de massa, né, fazer essa boa conotação. E hoje o nosso grupo tem trabalhando com, vocês vão ver aí imagens já de plantas, e o nosso caminho é trabalhar também agora com imagens biológicas, fazer na área de diagnóstico clínico, né, para doenças, para cânceres, e é o caminho que a gente está indo. Por quê? Porque a gente tem um equipamento de alta resolução que permite com que a gente trabalhe com, vou dizer com facilidade, mas que a gente tem um potencial muito grande para explorar do equipamento, e a gente explora muito pouco a parte de molde image. Que a parte de fragmentação, vamos passar, essa parte aqui não é muito interessante, não. Bom, então esse eu acho que ficou claro, né, a imagem aí. E aí, na área de química forense, o que tem na literatura? Primeiro trabalho registrado em 2009, com impressões digitais, né, mostrando construção de impressões digitais a partir do perfil de fosfolipídios, né, detecção, aqui no caso de drogas de abuso na impressão digital, fios de cabelo, exames toxicológicos, hoje é feito por triplo quadrupolo de CMS, mas dá para fazer por molde image, né, várias drogas podem ser detectadas. Aqui as imagens, daqui é um outro projeto que tem no laboratório também, que está em desenvolvimento, a gente vai começar a ser desenvolvido. Drogas de abuso, aqui já é uma publicação nossa, já, que foi feita a imagem química dos canabinoides que estão distribuídos na superfície das folhas da cannabis sativa, né? E agora um trabalho que eu vou mostrar para vocês é de detecção de drogas, né, na superfície de selos, né? E aí a gente fez 3 experimentos, um com laser sem a matriz, outro adicionando a matriz, mas ela aplicando a matriz com a pipeta, né? E a outra aplicando a matriz com o spray da electrospray. 2 formas. Então, a primeira forma é do LDI, a segunda é do molde, a terceira é do molde. Só que aqui com uma forma mais grossa, aplicação de matriz, aqui uma forma mais fina. E aí a gente vê, né, os melhores resultados da técnica de molde image no B e no C, né, basicamente. E aí agora aqui a gente tem variando a concentração das matrizes, né, para cada selo, e a gente selecionou uma design drugs específica que a gente estava investigando, que, se eu não me engano, era o 25I-NBOM. Então, 25I-NBOM de massa 428 era o que estava sendo investigado, né? Aqui, ó, 25I-NBOM de massa, não, 25I-NBOH, parecido também, de massa 414. E também tinha um 25N-BOM. E aí a gente vê que o melhor resultado para a matriz é essa última aqui, ó, geram imagens que correspondem bem com o seu aumento da concentração. E onde está mais vermelhinho, assim, mais intenso a detecção da droga, que aqui o equipamento, né, está monitorando o único íon, que é o íon de massa lá do N-BOM. E a gente fez todo estudo, variando tanto no caso aqui do 25N-BOM, que a gente tinha um padrão variando tanto a sua concentração como a concentração da matriz. E a gente tem uma resposta melhor linear com a concentração de 25 miligramas de matriz. Então, tem uma boa resposta linear. E aí dá para a gente fazer, então, modelos de quantificação da matriz, né? Além de identificar, da matriz não, das drogas de abuso, no caso 25N-BOM, né? Usando essa concentração aí de 25 miligramas. E aí a gente analisou tanto o frente e o verso de alguns selos, no caso 2 selos. Então, vocês podem ver que
A aplicação da droga, ela é feita dos dois lados do selo, não só de um lado, porque você consegue detectar dos dois lados do selo, né? E tentar depois fazer uma quimiometria num projeto mais futuro, analisando uma grande quantidade de selos, para ver se esse perfil aí de aplicação ele varia muito, né? E aí você tem uma correlação com o perfil de apreensão com o perfil químico, né? Então, esse projeto como esse, a gente tem que analisar aí bastante amostra. Bom, gente, agora mostrando para vocês aqui uma última aplicação, né, nossa, do molde image em cruzamento de traços produzidos tanto por caneta esferográfica como impressora. Né? Esse trabalho é um trabalho muito interessante, foi publicado em 2019, publicado na Microchemical Journal, e aí eu vou mostrar alguns resultados. Inicialmente, a gente comprou todas as canetas comerciais, marca azul e preta, rodamos na fonte de LDI, nesse caso, que não precisou de matriz, análise muito rápida do laser, e aí depois a gente fez um tratamento quimiométrico por PCA e conseguimos agrupar foram formados 9 grupos, né? A gente consegue, então, distinguir pela marca o modelo. Depois a gente foi fazer, então, um estudo de cruzamento de traços. Aqui, 2 canetas azuis de marcas diferentes, onde uma a gente selecionou, a ideia é saber qual traço está por cima, você olhando a imagem química, facilmente você vê que esse traço aqui, o da traço que está indo para a direita, né? Está por cima do outro, né? E a gente usa aqui, no caso, o sinal de 478, que não está presente no espectro de 372. Então, são marcas diferentes, têm os diagnósticos diferentes, então isso é até tranquilo. E agora, quando é caneta impressora, como é que ficaria? Caneta impressora, você também vê que a caneta tem os diagnósticos específicos aqui, de 372, a impressora jato de tinta 285, laser jet 355, e aí a gente também consegue, na maioria dos casos aqui, com resultados satisfatórios para definir quem que está por cima e quem que está por baixo. Então, a gente teve um resultado muito legal aqui para definir isso daí, quem estava por cima e quem estava por baixo. E depois a gente pensou assim, e se for a mesma caneta que for usado para fazer o cruzamento de traço, depois de quanto tempo que eu consigo ver quem está por cima e quem está por baixo, né? O cruzamento aí, da mesma caneta. E aí a gente fez esse estudo, né, em função do tempo, né? E você vê que à medida que o tempo vai passando, a caneta vai degradando e vai gerando íons diagnósticos. E a gente poderia pegar esses íons diagnósticos para ir produzindo essas imagens, né? E aí a gente vai conseguir, de tanto, né, da primeira caneta, da nova, como a antiga, né? Então, a ideia era que você fazia um primeiro risco, passava 7 dias, fazia um risco, depois fazia um primeiro risco, passava 14 dias, fazia um risco, depois um primeiro risco, 21 dias passando o risco. Então, depois de quanto tempo que você conseguiria distinguir, né? E a gente vê que, basicamente, aqui, olhando os resultados, né, depois de 7 dias, a gente já consegue né? Óbvio que aqui os espectros estão juntos, mas você já consegue ter resultados dos íons de degradação, né? Então, e de 21 dias ainda mais nítido, né? 21 dias você vê que a caneta aqui, a caneta antiga já está bem definida para todos os íons de degradação, né? Então, 21 dias você consegue com maior precisão, ainda maior precisão. Então, isso aqui é uns outros projetos que a gente está em execução no laboratório, um de impressão digital, um de folhas também de cocaína agora, né, folhas de coca, e o outro de folhas da glicídica, que é uma planta, né, aqui mostrando algumas imagens, como é que as imagens bonitas da folha de cocaína, né, que identificando a cocaína e alguns outros alcaloides, a truxilina, que forma, né, um alcaloide precursor da cocaína. Então, a gente consegue ver aqui a distribuição da cocaína, aqui da truxilina, e aqui a imagem colonizada, que é a junção das duas imagens. Então, a gente faz toda a otimização, faz toda a coisa bem analítica, tentando partir para a quantificação, né? E resumindo aqui minha apresentação, todo histórico, vai ficar aí para vocês aí documentado, das aplicações de molde image na área forense, né? Então, você tem papers sobre impressões digitais, cédulas de dinheiro, fios de cabelo,
tecidos animais para detecção de drogas, isso é uma coisa que a gente não avançou, e comprimidos farmacêuticos. Aqui, até o momento, a gente publicou 3 artigos, né, que eu comentei. O primeiro deles foi o da folha de maconha, né, imagem química, depois a parte de documentoscopia do cruzamento de traços, essa daqui é a parte de cruzamento de traços, e essa daqui é a dos selos GLSD. As alunas envolvidas, né, Nayara está no doutorado em andamento, com titulado Explorando a Composição Química de Canabinoides por um Audioimage, e a Camila fez um mestrado em distribuição espacial de design de drogas em selos por mal de FT-CRMS. E a Ana fez parte do seu doutorado também usando o Audioimage para estudar a composição aqui, né, da glicídica. Bom, pessoal, termina então o meu mini curso. Espero que vocês tenham gostado, espero que estejam, assim, tenham ajudado, contribuído para a formação de vocês. Aqui eu poderia deixar de agradecer o convênio que a gente tem à Polícia Civil, né, que é bem próximo, está cada vez ficando mais fortalecido. Polícia Federal, pelo INCT, as agências de fomento, claro, né, a FAPES, nossa parceirona, vários projetos, o CNPq também, a CAPES, né, a FAPES, o CNPq, a UFG, o professor Boniek, que tem uma grande colaboração, no FSJ, o professor Keiler também, a gente continua com a colaboração com o MIPES, nessa linha aí. Terminar apresentando para vocês o que é de mais valioso que eu tenho, né, que são o meu grupo de pesquisa, uma foto antiga aí, de 2018, a gente tem que atualizar essa foto, tirando no Morro do Moreno. Aqui uma foto do nosso laboratório, que fica aqui na parte de trás, esse prédio. Aqui é a vista de Vitória, né, Vila Velha, mas Vitória do outro lado. Como falei para vocês, eu estou lotado no IFES, aqui é o campus IFES, tem Vila Velha, tem 4 prédios em construção, onde será a futura sede do nosso laboratório, que será esse segundo andar. Um prédio de extensão tecnológica, e a gente quer continuar fazendo essa parceria de ponta, a gente precisa de um espaço maior. Esse prédio deve ser inaugurado no meio do ano, ainda desse ano de 2021. Então, despeço de vocês, espero que vocês tenham curtido, né, aproveitado, né, e novamente enfatizando, né, mas quem tiver interesse, vai lá, segue o nosso canal no YouTube. A gente está começando o canal, vocês verem aí na época 434 inscritos, hoje a gente está chegando a 700, né? É importante que vocês, né, divulguem, ajudem a divulgar os outros estudantes para fazer com que a gente continue motivado a colocar material de excelência lá para vocês. A gente está gravando, como eu falei, vai gravar em breve um curso todo de forense, né? Vai colocar vídeos curtos, apresentações, conceitos, imagens do laboratório, enfim, apresentando coisas simples para que vocês possam aprender. Novamente, né, acesso, por enquanto, essas histórias em quadrinhos que a gente está produzindo. A gente tem um projeto que a gente está fazendo uma coletânea, inicialmente de forma gratuita, principalmente com o público de alunos do ensino médio, público que tem um grande problema de acesso à ciência, né, os laboratórios, né, os alunos do ensino médio de rede pública, às vezes, não tem aula de laboratório, então a gente quer passar informação tecnológica para eles. A gente tem, basicamente, 3 histórias em quadrinhos. Essa aqui fala sobre documentoscopia, mostra todos os elementos de segurança. Essa daqui vai falar sobre a cena do crime, e a terceira vai falar sobre cocaína. Então é isso, gente. Então vamos lá, um bom resto de curso aí para vocês, um bom evento, boa semana. Vocês vão ter Escola de Verão em Química, tá? Agradeço novamente ao professor Edenir Rodrigues Pereira Filho pelo convite. É uma honra minha poder estar aqui. Me sinto lisonjeado. Espero que sempre fico muito gratificante divulgar o trabalho da nossa equipe.